só um momentinho que a gente está iniciando aqui o Instagram, o YouTube. Instagram tá ok. Boa noite, Instagram. Tá ok. Boa noite, YouTube. Eu fiquei assim sem saber o que falar, tá? Fiquei sem saber o que falar porque a câmera que eu trabalho aqui é outra, hoje a gente está com outra configuração e ela me mostra ali tudo pro lado trocado. Ok. Vamos falar hoje sobre os princípios básicos para a criação, a implementação de comunidades sustentáveis. Eu sou o Luiz, do Festas que Curam, da Vivência em Cura. Estou aqui com a Tatiane. Olá, pessoal. E qualquer coisa aí, se vocês puderem dar feedback aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, que hoje a gente está com uma configuração aqui de equipamentos totalmente diferente do que a gente costuma ter e usar. Então, enfim, qualquer coisa vocês nos avisem aí se tiver diferente, tá bom? E a gente vai atendendo as demandas. O que tem a ver o Festas que Curam com comunidades sustentáveis? Tem tudo a ver. Esse tema é um dos conteúdos que a gente distribui, que a gente publica e sobre os quais a gente fala, que faz parte de uma das 6 principais publicações que a gente tem. Nós temos 6 livros que agregam, que contêm a base do Festas que Curam. 5 desses livros falam da cura individual da pessoa, e um dos livros fala dos aspectos sociais da cura, a cura coletiva. E dentro desse livro está esse assunto tão interessante das bases e dos princípios básicos para a criação de comunidades sustentáveis. As próprias festas terapêuticas que deram origem ao Festas que Curam, que a gente vem fazendo isso desde 2007. A gente começou o nosso próprio projeto de festas terapêuticas a partir das nossas próprias vivências em festas, em festivais de cultura, de música e dança. A gente sempre teve essa pegada terapêutica, curativa, o healing, e das nossas próprias experiências de despertar espiritual, a cura holística, nós chegamos a esse modelo de festas terapêuticas, e as festas terapêuticas chegaram ao Festas que Curam. A própria proposta da imersão terapêutico festiva, ela envolve a construção de uma comunidade por alguns dias. Então, essa é a primeira das ideias que nos trouxeram a falar em comunidades sustentáveis, porque o Festas que Curam é um modelo de vivência, de experiência, no qual a pessoa entra durante alguns dias e a partir dali ela se transforma, se cura, se terapeutiza, se desperta de várias formas e ela volta para a sociedade, para a rotina dela, nutrida de energia, abastecida de um despertar e motivada para transformar a sociedade em relação ao que ela própria vivenciou. Então a gente já fornece um modelo de comunidade sustentável
nas imersões terapêuticas e desperta as pessoas para isso. E a própria sede do Festas que Curam, ela é um modelo de vivência de comunidade sustentável. Nós estamos na nossa terceira sede, na nossa terceira experiência de formação de comunidade sustentável. Então, nesse livro que eu citei, que é a base desse conhecimento, os aspectos sociais da cura, a gente fala de várias e várias coisas. Desde um diagnóstico da atual sociedade global, até todas as propostas e necessidades para a transformação dessa sociedade. Sendo que a base dessa transformação é a base individual, as pessoas se despertando. E a pessoa desperta, ela tem disposição para botar a mão na massa, arregaçar as mangas e ser um modelo de um novo ser humano nesse planeta. E esse novo ser humano demanda novas necessidades. E essa necessidade não foi a gente que criou, que inventou, que falou. Isso é um movimento mundial. As pessoas vêm se organizando cada vez mais em comunidades sustentáveis. Cada vez mais ouvimos falar em ecovilas, ecoaldeias, comunidades ligadas a princípios como permacultura, agroecologia, sustentabilidade e por aí vai. Ok? Então, a nossa própria experiência em comunidades e o que nós oferecemos às pessoas nos fez perceber coisas assim básicas, importantíssimas, fundamentais, mas que as comunidades falham na base. É algo que está todo mundo começando hoje em dia meio que coletivamente, conjuntamente, e as pessoas têm percebido a importância de serem gestoras das suas próprias vidas, dos destinos, de criar um novo modelo político, social, organizacional neste mundo. Então esse modelo que a gente usou aí na humanidade até ontem, de ter um líder, onde o líder é aquele salvador da pátria, o cara que está lá à frente de todos e dita tudo para todos, isso já está assim num processo de transição muito forte e as pessoas sentindo a necessidade de serem parte ativa na construção de tudo o que diz respeito a elas próprias, inclusive de como elas vivem. Então essas comunidades sustentáveis, cada vez mais um reflexo e uma manifestação disso. Então não é mais aquela história de falar, o governo isso, o governo aquilo, eu estou esperando. Como nós nos organizamos e fazemos isso acontecer. Como nós nos organizamos e fazemos isso acontecer. Como nos tornamos ativos na sociedade. Então, quando a gente começa a se organizar em pequenos grupos, condomínios sustentáveis, a gente começa a exercer uma nova organização política. Porque o mundo está mudando de várias formas. Essa mudança tecnológica que ocorre hoje, que é tão flagrante que a gente percebe, ela é só assim um termômetro de toda a revolução que está acontecendo por trás. Embora pareça ser a maior das maiores revoluções, a maior das maiores revoluções é a revolução do pensamento humano. A revolução do pensamento humano. Porque essa revolução tecnológica é só um desdobramento da mudança desse pensamento. Então, quando as pessoas começam a assumir a responsabilidade e ver o que é organizar
uma comunidade, e todos participarem, vai levar a uma das mudanças que já está em andamento nesse mundo, que é o avanço da democracia representativa para a democracia direta. Você mesmo se representa. Chega de senador, deputado ficar supostamente representando a gente, porque não representa bosta nenhuma. Todo mundo já sabe disso há muito tempo. Representam a eles próprios, seus próprios interesses e os interesses dos grupos, das pessoas que os bancaram para estar lá no Congresso. Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, avançar da democracia representativa para uma democracia direta, que é algo que a gente já tem condições tecnológicas para fazer, e já começa a acontecer pelo mundo afora, vai acontecer no Brasil também. Você se representa. Nós vamos parar de votar em pessoas e vamos começar a votar em leis e orçamento. Agora, faz parte disso a gente construir a nossa própria vida. Então, as comunidades sustentáveis são, assim, maravilhosas e é o despertar da humanidade. É sobre isso que nós vamos falar hoje. O que é necessário para ter uma comunidade sustentável, harmônica, bem-sucedida? São princípios básicos, fáceis de entender, às vezes desafiadores de implementar. Agora, se você não partir desses princípios, a chance de dar certo é próxima de zero. Então é saber dos princípios e seguir em frente. Vamos lá. A primeira coisa é o conceito do sustentável, que até recentemente eu ouvindo falar desse assunto, inclusive quando eu comecei nessas comunidades e comecei a sistematizar a base teórica desse conteúdo, eu ainda usava o termo autossustentável. Então essa é a primeira coisa que tem que se ter em mente. Assim, não existe nada nesse mundo aqui, pelo menos que a gente está, que seja autossustentável, porque autossustentável já diz que sustenta a si só, por si mesmo, por si próprio. E isso já quebra uma lei da existência, que algo existe em algum lugar. Então, assim, não tem uma comunidade autossustentável, ela é sustentável. Ou é sustentável ou é insustentável. As cidades humanas na Terra, hoje em dia, por exemplo, são insustentáveis. Cada cidade humana hoje no planeta Terra, ela funciona para o planeta assim como um câncer funciona para um organismo vivo, para um corpo humano, por exemplo. Ou seja, é um organismo que cresce de dentro para fora, desordenadamente, consumindo os recursos do meio externo de forma predadora, ao ponto de levar a risco o organismo do qual depende para viver. E aí morrem os dois juntos, o câncer e o organismo onde tem o câncer. E as nossas cidades têm funcionado do mesmo jeitinho. Então, assim, a retomada da convivência em vilas e aldeias, ok, aldeias tecnológicas, interconectadas umas com as outras, mas voltar a viver dessa forma. É o despertar da consciência, por vários motivos. E as comunidades estão buscando isso, para se assentar na sustentabilidade. Então, algo que é sustentável, não é sustentável dentro de si e para si. É sustentável em relação ao meio em que vive. Ok, isso aí é conceitual. Agora, o que nós vamos falar hoje é bem prático. Bem prático. Os princípios para a criação
e sustentação de uma comunidade harmônica. São eles, primeiro, o estabelecimento do propósito. Segundo, o descritivo da localização e da configuração. O terceiro, o sistema decisório. O quarto, o estabelecimento das questões em relação a animais. Quinto, a descrição e definição dos espaços comuns. Sexto, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Sexto, os tipos de construções permitidos e desejados. O sétimo, a fonte de sustentabilidade da comunidade. Oitavo, os critérios de venda de cotas. Eu perdi a contagem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O nono, a utilização de substâncias. O décimo, o ordenamento, que quer dizer as taxas, as multas e o ordenamento jurídico, ok? É lógico que a comunidade está dentro de um contexto maior, agora ela tem um regimento interno, ok? As questões de festas, visitas e sons. As práticas permitidas e desejadas pela comunidade. E, para finalizar, as dinâmicas de interação e de desenvolvimento do grupo que ali convive. Ok, nós vamos desdobrar uma a uma. Então, assim, se você está pensando em participar ou quer participar de uma comunidade, ou se você quer montar uma comunidade, se você não observar esses itens e deixar um único deles do lado de fora, é igual eu falei, a chance assim de dar merda é alta. E se não olhar para muitos deles, a chance de funcionar é em torno de 0%. Você, no meio do caminho, vai acabar descobrindo, consciente ou inconscientemente, mesmo sem, às vezes não percebeu, mas vai passar por todos esses pontos. E enquanto eles não estiverem bem estabelecidos, a comunidade está em risco. Ok? Então, primeiro, óbvio, o propósito de estar montando ali a comunidade. Então, vamos partir do princípio que isso vale para qualquer tipo de condomínio e comunidade, mas o enfoque maior que a gente tem aqui são para as comunidades ecológicas, autossustentáveis, as agrovilas, as vilas ecológicas, ok? Mas isso vale também para um condomínio de casas. Você vai, assim, normal aí da Matrix, entende? Um condomínio com uma grande empresa lá compra uma área e bota, vende as casas. Isso tudo é meio, tá tudo ali, tá bom? Só que o pessoal do que a gente chama de nova era, às vezes, viaja muito na maionese, né? E esquece de ver algumas coisas, vai muito ali e não observa. Então, ok, vamos montar um condomínio. Beleza. Se você é o gestor, já monta um estatuto contemplando isso tudo. Se está começando a história. Se você chegou numa história que já está montada, peça para ver o estatuto e veja se o estatuto contempla todas essas coisas. Porque se não contempla, igual eu falei, pode dar problema grave, tá bom? Então a primeira coisa, o propósito. Qual é o propósito dessa comunidade? Moradia? Ok, não, é só moradia, beleza, não tem problema algum. É só que esteja estabelecido, tá bom? Então não, a gente quer isso aqui como moradia diária, né? Da rotina, do dia a dia. Vou morar aqui, vou trabalhar perto da cidade, vou trabalhar na cidade. Beleza, pode ser um primeiro propósito. Segundo, moradia do tipo casa de campo, casa de final de semana. Porque é diferente
as necessidades e as demandas de casas de quem está ali todo dia e de quem tem aquilo ali como casa para final de semana, casa para descanso. Ah, não. Outro tipo de propósito, que é o caso nosso do Festas que Curam. A nossa comunidade tem um propósito que já está ligado ao princípio de sustentabilidade dela, que a gente vai falar lá na frente. Uma comunidade feita para oferecer festas e serviços terapêuticos e de parteria. Ok? Ah, não. Eu conheci uma das comunidades que eu conheci, porque além dessas que a gente participou, conheci muitas. Uma das que eu conheci foi montada por estudantes, na época estudantes, já se formaram, de engenharia florestal. Não lembro se eram 3, 6 pessoas, porque mudou ali o número de cotas, mas estudantes de engenharia florestal que montaram a comunidade com o propósito de montar ali um sistema agroflorestal. Ok, era o propósito deles. Nosso propósito aqui, festas terapêuticas e parteria. Uma outra comunidade pode ter lá o propósito dela que for. Casa de campo. Hoje em dia, nessa área da agroecologia, a gente vê centros de ayahuasca montados, né? Pessoas que moram em determinados locais e que têm o propósito de ali montar uma comunidade onde vai haver um centro de medicina sagrada da ayahuasca, por exemplo. Outro propósito. Ok? Então, saber o propósito. Porque às vezes, isso não está muito claro. E uma pessoa chega ali achando muito legal, muito bonito, e ela quer aquilo ali como casa de final de semana, para descansar. E de repente as pessoas que já estão lá, ou estavam, aquilo não ficou bem esclarecido, estão usando ali como final de semana, justamente para fazer um tipo de atividade que vai atrapalhar o descanso dela no final de semana. Entende? Então a primeira coisa, o propósito. Parece não, é óbvio, é básico. Só que as pessoas entram em projetos sem saber disso, sem verificar isso. E a primeira das experiências que a gente teve com a comunidade, eu na época, assim, ingenuamente, acreditei, como eu vejo acontecer muito no pessoal aí desse âmbito da nova era, da agroecologia, da ecovila, da ecoaldeia, acha que por conta de ser pessoas ligadas a esses princípios, já é o suficiente. Gente, não é o suficiente, ok? E dá tantas brigas, ou às vezes até mais, como a gente vê em condomínios comuns, em vizinhos, em lugares pequenos, apertados. Caramba! Então, verificação do propósito, primeira coisa. O estatuto deve contemplar, óbvio, o descritivo de localização e configuração, tudo o que compreende aquele empreendimento. Também parece óbvio. Mas o fato de não estar escrito, muitas vezes detalhes que parecem ser menos importantes, depois se tornam muito importantes. Então a gente sabe que nessa pegada aí ecológica que a gente fala, muita gente está procurando áreas rurais. E aí nas áreas rurais, às vezes tem um córrego, um riacho ali perto. Ele faz parte, não faz parte? Até uma questão de você conhecer o ordenamento jurídico nacional. Porque os cursos d'água pertencem ou à União, ou aos estados, ou aos municípios. Embora as pessoas se apropriem daquilo ali. Ok? Mas juridicamente, essa apropriação, ela não cabe. Embora ela possa se sustentar de fato, mas ela não se sustenta de direito. Você também incorre no risco de comprar um local, até comprar, né? Porque a gente está falando que você vai fazer parte daquilo ali, vai entrar com um capital, e de repente, quando você vai ver, ali é uma área de proteção ambiental, onde não pode ser construído. Perto do rio, até tantos metros,
também não pode se construir. Um poço artesiano não pode ser furado por causa disso, por causa daquilo outro. Uma coisa básica que as comunidades, muitas comunidades, passam por essa questão é a seguinte: o que caracteriza o ordenamento de área rural são terrenos de pelo menos 20 mil metros quadrados. Pelo menos aqui no Distrito Federal é assim. Não sei se para o Brasil inteiro, aqui é assim. E aí, às vezes, o pessoal compra ali em conjunto um terreno de determinado tamanho, 10, 15, 20 cotas, e quando vai ver, não dá para construir o número de casas que precisa, porque vai perder a caracterização rural. Então, o descritivo da localização e configuração. Beleza? Sistema decisório. Essa é uma das coisas mais importantes e também uma das mais negligenciadas na formação dessas comunidades. Olha o que acontece. A maioria das pessoas partem do princípio, sem questionar, que o sistema decisório de uma comunidade é a democracia. Então, nós mesmos passamos também por uma experiência onde ela foi formada por 11 cotas inicialmente, ok? Então, só que a gente não tinha estatuto. A gente formou assim na boa vontade, juntou as pessoas, juntou a grana e tal. Uma pessoa que já tinha uma comunidade próxima ali agilizou e trouxe pessoas, igual eu falei, assim, todo mundo ligado aí à ecologia e tudo, todos esses princípios. Juntamos essas pessoas e a gente se conheceu praticamente no cartório, já no dia de assinar, passar, legal, todo mundo achando, beleza. Vamos começar o empreendimento. Começamos, e inclusive com uma coisa interessantíssima. Começamos com dinheiro no caixa. A pessoa que arranjou esse empreendimento para a gente, por conta de uma experiência anterior, já percebeu que você começar um empreendimento sem recurso, a coisa fica parada. Então ele já organizou, quando dividiu as cotas e vendeu, já vendeu que quando a gente começou a gente tinha dinheiro no caixa. Então a gente já podia chegar realizando. Só que o sistema decisório não estava estabelecido, porque ainda não tinha estatuto. E o que acontece? Uma única pessoa era capaz de bloquear e travar o voto ou a vontade de 10. Entende? Então a coisa não andava. E não andou. Passou 1 ano e meio sem que praticamente nada acontecesse. E aquilo gerou um desgaste gigante. Olha o que acontece. O pior sistema decisório é a não decisão. É a coisa não andar. É não acontecer nada. É o custo mais caro que existe. Ele é mais caro, muitas das vezes, sei lá, 95% das vezes, 90%, salvo casos extremos, óbvios. Agora, os casos extremos, as loucuras, né? Acontecem, sei lá, mas enfim. Sai muito mais caro para todos um processo demorado do que, às vezes, uma decisão, entre aspas, errada. Porque a gente, enquanto comunidade, enquanto corpo coletivo, aprende, inclusive, com o erro e acerta. O que sai mais caro é ficar parado. Eu falando isso aqui, me lembrei de um princípio jurídico, que é aquele de que a justiça tardia assemelha-se à injustiça. Então sai muito caro para todos a falta de decisão. Então tem que ter um sistema decisório pré-definido e rápido e ligeiro. E o que eu sugiro, cada um escreve do jeito que quiser. O que eu sugiro, que eu acredito que é inclusive o óbvio, o básico, o que a gente traz para as comunidades às quais a gente pertence e leva as pessoas, é o seguinte. Número 1, o óbvio. Qual é? Consenso. Consenso é a melhor das coisas. Consenso nem sempre é assim, todos concordarem com a mesma coisa, mas é mesmo aqueles que não concordam, ok, né? Eu abro mão, estou querendo por aqui, mas eu chego ao consenso de que eu estou vendo pelas argumentações, pelo que foi dito, vamos por esse lado aqui, que estão todos
puxando mais para aí. Eu chego a esse consenso de fazer, mesmo da forma que eu estou achando que não. Ok. Como todos sabemos, o consenso é muitas das vezes difícil de se chegar. Então tem que ter um tempo para se chegar a ele. Não chegou, vamos para o próximo passo ou próximo método. Para quê? Para a gente não ficar travado, discutindo até chegar no consenso e ele não acontecer. Se ele não acontecer naturalmente, através do período razoável de escolha, vamos para o próximo método, que deve ser qual? Que a gente entende e orienta as pessoas é a meritocracia. Ou seja, decide sobre aquela questão em específico quem tem o mérito para decidir sobre ela. Ok, a meritocracia é algo que se constrói ali dentro do grupo. Mas à medida que vai sendo construída e que o tempo vai passando, ela vai ganhando estabelecimento. Entende? Então, outra questão. Quando se monta uma comunidade dessa natureza, é muito comum algumas pessoas irem morar lá e outras que também são donos, também são cotistas, ainda não foram morar. Vão morar mais para frente, mais para o futuro. Você consegue ver e perceber a diferença do poder de mérito em decidir sobre várias questões em relação a quem já está morando e quem não está? Quem está morando está lidando ali com o dia a dia, e o dia a dia ele tem os potenciais e as limitações envolvidas ali. Então, às vezes, quem não está morando está só na teoria, decidindo lá em casa do computador, do e-mail, do WhatsApp, mas não está lá na hora. Quem está lá na hora é que sabe, por exemplo, em relação ao que planta, o que não planta, aonde planta, se vai dar mais trabalho, menos trabalho, porque tem uma série de coisas que não dá para comungar com todos o tempo inteiro. As coisas vão acontecendo na força dos fatos. E quem está no dia a dia, é óbvio que para muitas coisas tem um poder de decisão maior do que quem não está. Então a meritocracia, ela vai desde a pessoa X é que decide sobre a coisa Y, porque ela é que lida e trabalha com aquilo ali, e aí pode ter uma alçada decisória que envolve inclusive uma verba decisória, né? Coisas aqui de compra de material até R$ 500, até 5 mil, enfim, isso pode ser escrito. Até 10 mil, essa pessoa aqui que resolve, não precisa ficar consultando a todos, porque a lentidão, é igual a gente falou, ela traz prejuízo a todos. Então quem lida com determinada coisa tem mais mérito para decidir sobre ela, às vezes mérito de decidir sozinho. E às vezes é o mérito de ter um peso de voto. Porque aí quando a gente vai para o próximo método, que quando a meritocracia não resolve, aí sim, aí nós vamos para uma democracia. Governo aí de todos, governo do povo, né? Todo mundo vai votar. Só que entre a meritocracia e a democracia, posso ter peso de voto para determinadas situações. Quem está há mais tempo na comunidade para determinadas questões pode ter mais peso do que quem está há menos tempo, por exemplo, para determinadas questões. Isso é algo que vai sendo construído. E dentro da democracia, para finalizar, tem que ter já pré-estabelecido o critério de desempate, que é o que a gente falou. O que sai mais caro é ficar parado. É ficar discutindo, de repente, ali o sexo dos anjos e a coisa não anda. Então, se não teve consenso, meritocracia não resolveu ou não era aplicável, a democracia empatou, qual o critério de desempate? Previamente estabelecido, para que a coisa ande, para que a coisa flua. Ok? Animais. Animais é outra coisa que costuma dar muito ponto de conflito nas comunidades. Então, quais os animais são permitidos e em quais condições? Não quer dizer que um tipo é certo, que um tipo é errado.
O que quer dizer o seguinte, que para aquela comunidade, e se você vai morar lá, você concorda com aquilo, você aceita aquilo? Ah, cachorro. Aceita cachorro? Aceita. Não, em determinados locais não aceita. Aceita cachorro, mas cachorro grande, de grande porte, quando sair aqui ou não estiver na área cercada da casa, tem que estar com focinheira, sem focinheira. Ah, não. Determinada comunidade, por exemplo, igual a gente falou, o objetivo dela pode ser criar gado para corte. Para outras pessoas falar, caramba, a gente nem quer ter gado aqui. Não, a gente aceita ter gado desde que não seja para abater. Seja só para leite, para ficar aí no pasto e que seja só tantos. Gente, é o que a gente falou no começo. Autogestão, autorresponsabilidade. A gente não está dizendo que é certo e que é errado. O que a gente está dizendo que dá problema é um achar de um jeito, outro achar do outro e estarem convivendo ali. Então chega ao ponto de tem linhas, por exemplo, aí dentro da permacultura, que não gosta nem de gato nem de cachorro. E tem lá os motivos deles, tá nem certo nem errado. Só não gosta e acha que não está certo e não quer. Ok? Beleza? Animais. Os espaços comuns, óbvio. Lá no descritivo, isso já faz parte do descritivo, mas é uma parte especial do descritivo. Quais são os espaços comuns e qual o critério e as questões de utilização de cada um desses espaços. Por exemplo, uma lavanderia, um salão de festas, como é que não é. Beleza? Os tipos de construções permitidos e os desejáveis, desejados. Então, assim, não, nessa comunidade aqui só se permite bioconstrução. Aqui a gente não quer que tenha fossa negra, que só tenha fossa ecológica. O tamanho das casas, porque, igual eu falei, a gente tem a nossa experiência e para ter a nossa experiência a gente visitou e foi a muitos lugares e vimos lugares maravilhosos. Um dos lugares mais bacanas, mais maravilhosos que eu conheci, o dono lá, um cara muito bacana, ele fala assim, tem esses xiitas da ecologia, né? E ele fala, se você for lá, qualquer um que for lá, vai achar que ele é o xiita da ecologia, porque o lugar é lindo, é maravilhoso. Lindo e maravilhoso. E é modelo para várias coisas, tem convênios com o IBAMA para receber pássaros que são recolhidos, porque eles tratam até a soltura, tem modelos de compostagem, é realmente uma vitrine assim, classe A. Agora ele falou, tem coisas que não dá, é aquilo que a gente falou, quem está no dia a dia é que sabe e que consegue. Então tem desafios a serem vistos, a serem feitos, que tem coisas que são desejáveis. Agora, na prática, às vezes você não consegue viabilizar. Então, a gente ter esse meio termo de como chegar lá. Então, eu vi em comunidade onde, por exemplo, isso não estava pré-estabelecido, aí, ok, juntou todo mundo na boa vontade. Aí, normalmente, quando se constrói um local assim, um dos conceitos que mais se usa é o de casa-mãe. A casa-mãe é a primeira casa a ser construída e ela vai abrigando aqueles que chegam e vão construir as suas próprias casas. E no final a casa-mãe se torna uma casa de uso comum, de salão de festas ou para abrigar visitantes e por aí vai. Mas então se constrói uma primeira casa e as pessoas começam a construir nas suas cotas, nos seus espaços, suas próprias casas. Como não estava estabelecida, aí chega uma pessoa e constrói a casa. E quando constrói a primeira casa, aí os outros reclamando. Não, aqui não pode ter casa maior que 40 metros quadrados. Caramba, isso não estava dito em lugar nenhum. Mas aí, como se diz o xiita lá do ecologismo, não, uma casa de 40 metros quadrados não pode ter maior que isso. E começou uma discussão, uma celeuma, um diz que diz em cima dessa história. Ok, né? Uma casa de 40 metros quadrados pode dar para uma pessoa, para duas, para três, para família de 5, 6 pessoas, como é que começa a ficar? Entende? Então, que tipo de construção, o que se quer, como se quer, por aí vai.
Ô, amor, só avisa aqui pro pessoal do YouTube que eu não consigo ver as mensagens e Ah, responder. igual a gente falou, a Eu gente vi está só o transmitindo Daniel tá hoje de aí, de uma. Brasília, o Danilo do Rio, mas eu não consigo ver nem responder. A gente está vendo que está tendo postagem no YouTube. Igual a gente falou, hoje a gente está usando um equipamento aqui diferente do que a gente costuma usar. E a Tati que está operando aí, ela disse que está vendo que está tendo post, mas ela não está nem conseguindo ler ali no celular. Então a gente pede a compreensão de vocês. Se conseguir entrar. Se quiser, depois coloca embaixo do vídeo que a gente responde. Eu vou responder depois, porque a gente vai ver aí o que ficou. Se tiver disponibilidade para entrar aí no Face, o Face eu estou vendo a tela aqui de frente, eu consigo ler e consigo trazer aqui na live e responder. Porque a gente sabe que esse é um assunto que é de interesse de todos os seres humanos. Só que tem pessoas que estão mais interessadas nele no momento, porque já estão em comunidades assim, ou estão montando, então às vezes tem uma dúvida aí que ela quer saber agora. Se entrar aí pelo Face eu consigo responder, tá bom? Nesse momento. E lembrar que toda essa base teórica desse assunto que eu estou trazendo aqui tá no livro Os Aspectos Sociais da Cura, que tem o PDF gratuito dele aí no site do Festas que Curam. Só entrar na área de downloads, vai ter o linkzinho lá para a página da Vivência em Cura, do Festas que Curam, para baixar o PDF gratuito, que tem isso tudo escrito lá, para você poder chegar aí à construção do seu estatuto, fazer isso da melhor forma possível, tá bom? Quem é que você disse que está aí no YouTube? Que você conseguiu ver o nome? É Daniel, de né? Brasília. Daniel de Brasília. Consegue ver o nome, mas não está conseguindo ler a Daniel de mensagem aí, Brasília e Daniel. Denildo do Rio. Denildo. Tá bom. A gente conta aí com a compreensão de vocês, tá bom? Na quarta que vem a gente vai voltar com os equipamentos que a gente costuma usar. A gente vai conseguir fazer a interatividade melhor aí do que hoje. A fonte de sustentabilidade da comunidade. Essa, assim como o sistema decisório, se o sistema decisório é uma das coisas mais importantes, é difícil dizer qual é a mais importante. Agora, a definição da fonte de sustentabilidade, ela é um eixo da comunidade. Porque essa definição, muita coisa é literalmente um eixo. Vai girar em torno dessa premissa. Por exemplo, vamos dizer que é uma comunidade sustentável, ecológica, mas que a fonte de sustentabilidade dela não é oriunda da própria comunidade, do que acontece lá dentro. E sim do que é injetado de grana por parte dos participantes, dos condôminos, dos moradores. Ou seja, é uma comunidade ecológica. Só que cada um dos moradores tem uma fonte de renda externa, exerce uma profissão externa, ou às vezes exerce até lá, dentro da casa dele, porque hoje em dia, a partir de teletrabalho, a pessoa pode exercer de dentro da casa dela, só que não é da comunidade. Isso aí já diferenciou tudo. Então a gente já sabe que ou é um local para moradia, mesmo com moradia diária, para moradia de final de semana, ou se é para um fim ecológico, para montar um sistema agroflorestal, preservar uma mata, retomar uma mata, não vai vir dali a fonte de sustentabilidade. Isso muda tudo. Porque quando a fonte de sustentabilidade é gerada por conta do propósito de formação da própria comunidade, já mudou tudo. Que é o caso do Festas que Curam. A nossa comunidade, a fonte de sustentabilidade dela é a festa terapêutica e os processos de parteria. Ou seja, a comunidade
que aqui vive, sabe que a sua própria vida pessoal, muitas das vezes, se adapta a esse eixo, porque é um eixo básico, que gera a fonte de sustentação. Então, óbvio, aqui é uma comunidade de festa. Ninguém reclama aqui porque está acontecendo festa, porque a gente está aqui para fazê-las acontecerem. E isso mexe com toda a rotina da comunidade. Horário de chegada, horário, seja qual for a fonte. A gente está dando aqui o nosso exemplo. Vamos lá no exemplo que eu falei da agrofloresta. Os engenheiros agroflorestais se reuniram para fazer isso. Então, para montar uma agrofloresta é uma necessidade. Para montar festa é outra. Para criar gado para corte é outra. Para montar um canil é outra. Entendeu? Então, qual a fonte de sustentação? O ideal é que as pessoas comunguem disso. Ao invés de, esse aqui faz isso, esse usa uma parte da terra para isso, usa uma parte da terra para aquilo outro. Ok, se é assim, que esteja escrito, estabelecido e que todos saibam. Porque a fonte de sustentação, como todos sabemos, ela dita muita coisa, muitas necessidades. E às vezes são coisas excludentes. Coisas excludentes. Ok? Critério de venda de cotas. Uau! Isso aí eu já vi dar confusão grande também. Porque as pessoas entram para a comunidade, igual a gente falou, cheia de boa intenção, de amor, boa vontade. Daqui a pouco os desafios de convivência que neste mundo aqui ainda são muitos, eles eclodem, aparecem, daqui a pouco as pessoas brigam e, às vezes, mesmo sem brigar, querem sair. Mudou, que é normal, mudou a fase de vida, ela quer sair e inventar outra coisa, fazer outra coisa. Na hora de sair, o que ela quer? Integralizar o lucro de tudo que ela investiu, vender, de preferência mais caro do que quando comprou, porque ela participou das benfeitorias, do crescimento daquilo ali, o negócio valorizou, ela quer vender, embora. Só que quem vai ficar com quem comprar ali. Só que às vezes ele não está afim que pessoa XYZ ou pessoa do tipo XYZ compre. Então, qual o critério de venda de cotas? Quando a pessoa for vender, por exemplo, para esse tipo de comunidade, pode ser que seja exigido que quem vá comprar tenha que passar por um estágio probatório de convivência prévia, que tem que ser aprovado por todas as pessoas que já lá estão antes, o que dificulta a venda. E quem quer vender e virar a página. Mas vocês não falaram que tinha que ser aprovado por todos. Eu vi numa das comunidades, quando a pessoa foi sair para vender, aí uma parte da comunidade reivindicou que queria uma parte do valor da venda. Algo que não tinha sido pré-estabelecido que ia ter isso. Ele falou, não, vou vender tanto. Não, mas a gente quer 20% do valor que você vender. Não é nem certo nem errado. As pessoas são grandinhas e têm, assim, inclusive o prazer, a oportunidade de aprender, igual a gente falou, com a autogestão. Agora, aquele velho ditado, né? Assim, o combinado não sai caro. E esse princípio, ele é inclusive um princípio de empreendedorismo e negócios. Se você vai montar, por exemplo, uma sociedade, e se você não consegue estabelecer um contrato prévio de desfazimento da sociedade ou do negócio, é melhor nem começar. É melhor nem começar. Se vocês não conseguiram chegar a um acordo de como desfazer antes de começar, é bom não começar. Porque depois é complicado. E muitas vezes os calores e as brigas tiram o brilho das coisas, ok?
É a utilização de substâncias. Então, assim como animais, a utilização de substâncias é outra coisa que dá uma confusão danada. Então, por exemplo, álcool. Ok, álcool é algo aceitável pela legislação, pela lei, a pessoa pode beber onde ela quiser dentro do nosso país, né? Mas às vezes determinada comunidade, principalmente se está ligada aos princípios de sustentabilidade, ecologia, princípio terapêutico, como é o nosso caso aqui, não se quer que as pessoas bebam ali. Então aí de repente você vai ter um vizinho que tem um tipo de prática, faz um tipo de coisa que você não gosta, não está afim, é incompatível. A gente falou, por exemplo, e tem muito, graças a Deus, cresce muito no Brasil e no mundo, núcleos das medicinas sagradas da floresta. A ayahuasca é uma delas. Então, muitas das vezes, montam uma comunidade onde todos ali comungam a ayahuasca. Então, se chega uma pessoa que não comunga ou que acha aquilo até estranho, você entende que a coisa não bate, a conta não fecha. Então, é importante que as pessoas estejam afinadas em relação a essa questão, porque isso dá altos graves, ok? O ordenamento jurídico, né? Que basicamente assim, o mais importante é o estabelecimento da taxa. Como a gente falou, se a fonte de sustentação da comunidade é gerada ali dentro, o que se espera é que o próprio fruto ali, ao invés de você pagar uma taxa, que você receba dividendos ali. Ah, não, mas tem uma taxa de manutenção. A taxa é tanto. Ok. Quais são as multas? Porque isso tudo que a gente está falando, a velha história, né? E se o cara descumprir, como é que vai fazer? Ah, mas não podia ter cachorro aqui. Ah, mas teve. Ah, mas não podia andar pelado aqui. Ah, mas o fulano andou. Ah, mas não podia fazer isso, não podia fazer uma foto. Então, as taxas e as multas. E a progressão das multas para o caso do descumprimento continuado. Para que inviabilize o que não se quer que ocorra ali. Simplesmente para que as pessoas vivam bem, vivam tranquilas. A gente está trabalhando pela dissolução da individualidade nesse mundo. Agora, a gente ainda está dentro dessa necessidade e ainda vive dessa forma, então a forma de manifestação do amor mais tranquila é juntar os afins, as pessoas que têm. Quem gosta de funk, vai pro lado de cá. Quem gosta de música New Age, vai pro lado de lá. E assim, sucessivamente, dá para todo mundo ouvir a sua música. Entende? Tem espaço para isso. A gente tem capacidade para criar e fazer isso acontecer. Questão de festas, visitas e som. Isso também sempre dá problema e confusão. Vai falar aí? Vai cair aqui no Insta e eu O Insta volto. tá, então para ele aí, já para e volta. Peço compreensão aí do pessoal aí no Face, pessoal aqui no YouTube, só para reiniciar o Insta, que o Insta vai até 1 hora. De live a gente já está aí com 55 minutos e tanto. A gente já está para concluir também. Estamos aí na reta final. Voltou no Insta? Uhum. Beleza. Então as questões de festas, visitas e som. Olha que interessante. No nosso exemplo, né, festas que curam. O que dá o ordenamento aqui, o que faz o nosso calendário, o que gira, inclusive, a nossa fonte de rendimento é o nosso calendário de festas. E além do nosso calendário de festas, as festas pessoais, né? Os nossos aniversários e as festas ligadas ao espaço. E a gente está aqui para receber as pessoas mesmo. Então, ninguém reclama aqui porque não conseguiu dormir, porque estava tendo movimento. Agora, imagina uma comunidade que é ecológica e tal, mas que as pessoas vão para lá para o final de semana. Ela tem aquela casa como casa de final de semana.
Ela vai para lá no final de semana, chega lá, tá tendo uma festa do vizinho. Uma, beleza. Duas, ok. 30, toda vez que eu vou, todo final de semana, aí aquela pessoa não aguenta, entendeu? Então, assim, quais são as festas, quais os períodos, como é que pode, quando tem, quais os horários, quais as alturas de som, até as questões de visitação. Você fala, ah, mas eu tenho minha casa, chega na minha casa quem eu quiser, ok. Só que tem os espaços comuns. Então lembra que a gente falou que a definição da fonte de renda, de sustentação, ela define muita coisa? Então, sei lá, o pessoal lá da agrofloresta, por exemplo, digamos que eles estão lá numa época de plantio e eles estão trabalhando lá com coisas envolvendo mudas e uma série de delicadezas e biofertilizantes e sei lá o quê. E aí, de repente, chega lá um tanto de gente e aquelas pessoas atrapalham o processo e aquele processo está ligado à sustentabilidade. Você percebe a delicadeza? Então, eu já passei em comunidade também que quando chega lá tem a forma de receber a visita, porque como é uma comunidade, tem uma série de coisas ali. Ah, não, então a pessoa tem que chegar, tem que ser acompanhado por alguém que já fazer o tour, mostrar isso, mostrar aquilo outro. Ela tem um livro de presença, tem isso, tem aquilo outro. O horário é o horário tal a tal, porque fora pode atrapalhar. Se é um criador ali de animais, sei lá, enfim, entende? A gente aqui, por exemplo, a gente falou, a gente tem a questão aqui da parteria. Então acontece parto aqui. Então, na época que está num trabalho de parto ocorrendo, como é que é a chegada de visita? Como é que influencia? Onde é que ela pode ir? Onde é que ela não pode? Acabou de a gente estar com um recém-nascido aqui. Como é que isso, como é que é a logística? Entende? A altura de som, né, nem precisa comentar. As práticas. As práticas desejáveis e, por exemplo, um exemplo, né? Naturismo. Vamos supor que determinada comunidade é montada por naturistas. Galera que gosta de ficar nu, o que é algo, inclusive, né, saudável para a vida humana. Enfim, não vamos nem desdobrar o assunto. Só dizer que aquela comunidade é assim. Em outra comunidade, aí já deu briga porque o fulano estava pelado. Ah, mas ele estava pelado na casa dele. Ah, mas a janela estava aberta. Ah, não, mas ele foi na varanda, mas era de noite, entendeu? As brigas e as confusões. Então, que tipos de práticas? Tem práticas diferentes dos hábitos sociais mais tradicionais? Não tem? Quais são? O que se quer, o que não se quer? É igual a gente falou, na questão de certo e errado. É questão apenas de saber o que agrada a todos que se mobilizaram para ali estar e que harmoniza com todos, tá bom? E uma das coisas também mais importantes, essa eu boto aí no rol das tão importantes quanto o propósito, a fonte de sustentabilidade, que é o seguinte: as dinâmicas de interação e de desenvolvimento de grupo. Lembra que a gente está falando de comunidade sustentável, harmônica. Então aquele negócio que funciona hoje, embora isso tudo que a gente falou tem, inclusive ordenado juridicamente até para qualquer condomínio que você vá, um condomínio, um prédio de apartamento, um condomínio horizontal, de certa forma isso tudo aí está estabelecido. E às vezes as pessoas vão ali para essas comunidades e não pensam nisso. Agora, quando vai para essa comunidade, é muito comum o desejo, a intenção de que haja ali processo, mesmo que não seja como a nossa, uma comunidade terapêutica, que o foco é esse. Mas se é ecológico, sustentável, as pessoas têm um chamado interno, porque esse é um chamado do mundo, para o autoconhecimento, para o despertar da consciência, para a cura de si e a cura de todos.
os seres. Então, assim, as dinâmicas de interação de grupo, elas são fundamentais se quer ter a harmonia e a sustentabilidade. E o que a gente sugere é assim que tenha pelo menos, no mínimo, 3 encontros por ano para cuidar das relações entre as pessoas. Então não é reunião de condomínio para falar de questões administrativas, disso, daquilo que aconteceu, ou se a fonte de sustentabilidade está envolvida, quais são os projetos. É para cuidar das relações. Como está o sentimento de cada um, como ele está se sentindo na comunidade, se tem algo pegando em relação a alguém, se tem algo não dito, se tem alguma agenda oculta. Desses 3 encontros, pelo menos um é muito importante que seja facilitado por um facilitador externo ao grupo. Os outros 2 podem até ser autoconduzidos pelo próprio grupo como um todo, ou alguém do grupo que tenha essa habilidade, ou que traga um conhecimento. Hoje em dia tem muitos processos de dinâmicas de facilitação e de desenvolvimento de grupos. Tem um que eu ainda não participei, mas as referências que eu tenho, as pessoas que eu conheço que estiveram, que chama Dragon Dream. E outros tantos. Tem muitas técnicas para fazer o grupo andar, desenvolver e olhar para si mesmo e para as relações. Então, uns 3 por ano para fazer exclusivamente isso. Além disso, mais uns 2 ou 3 de convivência, que não é só juntar para fazer reunião de condomínio, de coisa acontecendo, para tratar das relações. Reunião celebrativa do grupo. Do grupo. Porque uma coisa teve uma festa, aniversário de alguém, veio um tanto de gente, e a gente ali recebeu e estava junto. Só o conjunto daquelas pessoas, os moradores, unir para celebrar. Uma festa celebrativa entre si, sem assunto chato, sem assunto administrativo, só para ter o prazer de estar juntos e celebrar o prazer de estar juntos, construindo a nova humanidade que está sendo demandada e que estamos fazendo. Como dito no começo, as bases desse conteúdo tem o PDF gratuito no site do Festas que Curam. Na parte de downloads você vai achar lá aspectos sociais da cura. Baixa o e-book, dentre muitas coisas bacanas. Lá a gente está falando de democracia direta, de liderança funcional, de festas terapêuticas e outras tantas pérolas. Reestruturação do sistema educacional, enfim, a cura religiosa, a questão das substâncias psicoativas, muita coisa interessante. Independente de quando você esteja vendo aí o gravado dessa live, se você está vendo agora, entra aí, festasquecuram.com.br, veja quando serão nossos próximos eventos e, obviamente, todos os conteúdos que nós compartilhamos nos nossos canais, nós aplicamos na prática, nas festas terapêuticas. Então, se você quer ter uma experiência presencial, vem com a gente. Compartilhar o despertar das nossas consciências. Para o momento, nós estamos com a imersão do Réveillon 2020, de 27 de dezembro
a 3 de janeiro, na pousada da Cachoeira do Indaiá, aqui em Brasília. O melhor evento que a gente já fez até hoje, já está sendo, e olha que nós já fizemos muita coisa bacana e transformadora. Se você entrar no site, vai ver os depoimentos de quem já participou dos eventos aí com a gente, para ver a qualidade e a profundidade aí oferecida. A gente, igual falou, vai olhar aí depois as perguntas, comentários e vai respondendo. Quarta-feira que vem tem mais. Vamos em frente. Gratidão. Namas Crazy. In Lakesh. Tamo junto. Agora eu não sei como finalizar aqui. Compartilhar, né? Não. Compartilhar. Acho que vai mandar, né? É, Mas não encerrar. Tá gravando ainda. tá, então. Tem certeza que quer interromper a transmissão? Vai interromper, não vai salvar.